Bom, agora a gente chegou na parte de notificação, que é onde que a gente vai receber o status do pagamento e adicionar o saldo para o usuário, né? Porque desde o início do nosso curso aqui, o nosso usuário está com zero e não foi adicionado nada para nenhuma função para poder receber essa notificação, né? Então, eu vou apresentar uma ferramenta para vocês chamada localhost.1, tá? Acessem o site aí. O que ele faz basicamente? Ele cria um servidor, ele cria um túnel, né? Parecido com o ngrok. Acho que ele até usa ngrok aqui na fundação dele, enfim, não sei. Ele cria pra gente um link que a gente pode acessar ele externamente, tá? A gente pode acessar ele no navegador de qualquer lugar. Então, assim o Mercado Pago consegue enviar pra gente uma notificação, sem que a gente precise hospedar esse código, né? E fazer com que as funções funcionem, tá? No caso, a função de receber essa notificação aí, tá? Porque se a gente tivesse no localhost, a gente não conseguiria receber essa notificação. Então, basicamente é o seguinte, ele pede para a gente rodar esse comando aqui no nosso terminal, tá? Que ele vai criar para a gente um link que a gente pode acessar externamente nossa aplicação, mesmo estando no localhost. Então, eu vou vir aqui no navegador, no VS Code, terminal, novo terminal. Eu vou colar esse código, só que aqui tem um porém, tá? O meu localhost, ele não tá na porta 8080. Se vocês olharem aqui, eu tô rodando ele na porta 8070, tá? Se você não mexeu em nada no seu localhost, você pode deixar apenas 80 que ele vai rodar certinho, tá? No meu caso, eu já modifiquei ele, então eu uso ele na porta 8070. E aqui, essa é a chave que a gente vai ter que usar, que é a chave NoKey, que é a chave de 0800 aí do sistema, né? Inclusive, esse sistema é muito bom, tá? Se vocês vierem aqui, podem contratar a licença deles aí, que o serviço deles é excelente, tá? Bom, é o seguinte, como no nosso caso a gente vai usar só uma vez só, a gente não tem necessidade de comprar, né? Vamos lá, eu vou clicar Enter, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele criou pra gente um túnel de acesso remoto, tá? Olha só, você pode copiar esse link aqui, o que ele gerou pra gente, passa aqui em cima e dá um Ctrl C. Se a gente vir no navegador e acessar, ele vai me levar diretamente pra página que eu tenho o meu localhost, né? Que é 8070. Só vem aqui, ó, é a mesma página, tá vendo? Então se eu colocar aqui /curso, ele vai acessar aquela página lá que eu tenho no meu localhost igual, tá? Certo, então eu vou copiar esse link aqui, tá? Que ele me gerou. Eu não vou fechar o terminal ainda, tá? Eu vou deixar ele rodando. E eu vou vir aqui em config e vou criar mais um parâmetro aqui, tá? Eu tenho o SSToken, então agora eu vou criar mais um que vai ser URL Notification. E eu vou passar essa URL aqui, tá? Agora, nos arquivos que eu tenho da SDK ou da API, tanto faz, no Notification URL, eu passo o config, né? Passando nosso URL Notification. Opa, aqui não copiou, deixa eu ver. Sim, pronto, agora vem aqui, URL Notification, copio e colo aqui, beleza? Então a gente vai testar aqui agora, gerando um Pix pela SDK, né? Eu só vim fazer um negócio, eu quero ver se a URL Notification vai ser aquela que a gente está passando para ele, tá? Então, Notification URL e aqui também. E aqui, após ele imprimir o nome ali, eu vou também chamar a URL Notification para a gente ver se realmente funcionou essa URL aí, tá? Eu tenho que dar um quebradinha. Agora sim, eu vou acessar aqui, ó, pelo localhost, atualizar. Vou vir aqui em adicionar saldo por Pix. Esqueci de passar o valor. 12. Pronto, você pode ver que o URL Notification funcionou, né? Ele aceitou. Então, a gente pode utilizar isso para poder receber notificação e aprovar o pagamento, tá? Mas então vamos lá. Primeiramente, o URL Notification vai ser esse aqui, mais /notification, tá? .php. Tá errado, né? Notification.php. A gente vai criar esse arquivo aqui na raiz do documento, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai incluir o nosso config, né? Aí incluir o config. Também a gente inclui o nosso SDK. Eu vou copiar aqui, ó. Aqui no caso, eu vou ter que acessar a pasta SDK. Isso aqui é a notificação pelo SDK, tá, gente? Então, para fazer o seguinte, eu vou jogar isso aqui dentro, ó. Notification vai ser por aqui, ó. Beleza? Então, Notification SDK. Então, aqui em config também, eu vou só colocar aqui, ó, SDK. E aqui eu vou ter que acessar também a pasta SDK. Então, dentro de SDK tem o notification.php. Então aqui eu só acesso por lib mesmo, beleza? Porque depois a gente vai ver como receber essa notificação pela API só, né? Sem utilizar a SDK. Eu vou incluir aqui também a classe de pagamentos. Eu vou instanciar aqui, chamar o nosso Mercado Pago config aí. Eu vou setar o SSToken, né? Que eu estou recebendo do config. E agora é só eu verificar se no corpo da requisição existe o Data ID, que é o que o Mercado Pago envia pra gente. Então a gente faz o mesmo esquema lá do cartão, só que aqui a gente vai verificar se existe o Data ID, tá bom?
ele manda pra gente no corpo da requisição um data e o ID dele, que é o ID do pagamento, tá? Então aqui a gente pode capturar o ID e instanciar a classe Payment Client, tá? Porque a gente vai pesquisar esse pagamento, a gente vai buscar ele lá no Mercado Pago, ver se esse pagamento realmente existe, tá? Pagamento, se ele existe, né? Então a gente vai verificar o seguinte: se set payment ID, tá? Se ele existir, então quer dizer que ele vai ter essa variável aqui dentro essa variável ID, tá? E agora eu vou chamar a nossa classe que a gente criou, né, do pagamento, passando nenhum parâmetro aqui, né, que a gente não, como vai ser uma notificação, não vai ter exceção aqui, né? Esse arquivo tem que ser acessível fora da nossa aplicação, tá? Aqui, para não dar conflito, eu vou mudar Payment por Payment Class aqui, ó, tá? Que essa aqui é a nossa classe interna que a gente está usando para buscar e criar pagamentos. Então, acessando aqui o Payment Class, a gente tem a função GET, tá? Que a gente está usando para buscar um pagamento, se ele existe ou não, dentro da nossa própria base de dados, tá? Então, Payment, eu vou criar aqui uma variável, Payment Data, que é o pagamento interno, tá? A gente usa a função GET, mas a gente passa o Payment Class aqui, ó. E agora, se esse pagamento data existir dentro da nossa base de dados, se ele existir, então ele vem para cá e continua o código. Mas para a gente capturar o Payment aqui, a gente tem que passar, né, criar Payment ID aqui, ó, dentro dessa classe aqui. Então aqui, ó, a gente vem aqui, ó, cola assim, ó, passando o Payment, que é o que vem do Mercado Pago. Aqui não é o Payment ID, tá? O Payment ID aqui seria diferente, porque é o Payment ID do próprio Mercado Pago. Então aqui a gente usa a External Reference, porque quando a gente cria o pagamento aqui, ó, aqui no External Reference a gente está passando o pagamento do nosso banco de dados interno. Então aqui, se ele conseguir capturar, né, se ele fizer um GET com sucesso, quer dizer que esse pagamento existe na nossa base de dados. Bom, feito isso, a gente vai verificar agora se esse status ele foi igual a aprovado. Se for igual a aprovado, aqui a gente adiciona o saldo para o usuário, com o valor dessa transação aqui. Quer dizer, ele só cai aqui dentro para adicionar o saldo se existir. Mas aqui a gente já pode setar também o status de pagamento. Vem aqui, ó, adiciona essa função aqui, chamando o Payment Class, que é a nossa classe interna, passando Payment Status. Ele vai atualizar o status do pagamento, porque desse ID aqui, tá? Que a gente já está instanciando ele aqui, porque ele usa o Payment ID, certo? Então aqui ele já seta o status, se for recusado, pendente, etc. Aqui a gente vai incluir também o nosso user aqui em cima, user, e chamar aqui a nossa classe de user, new user. E aqui nesse user aqui, a gente vai passar o nosso payment data, o ID do usuário que criou esse pagamento, que você olhar aqui é na coluna user ID. Então a gente chama ele aqui, beleza? Agora aqui em user, eu vou criar uma função para adicionar o saldo para este usuário aí. Bom, aqui eu criei a função add balance, que eu estou fazendo update no balance do usuário, mas com o valor que eu estou passando na variável, mais o valor que ele já tem, né, para somar esse saldo que ele tem na conta. Então aqui em Notification, eu vou chamar essa função, passando, é claro, né, o valor da transação, né. Você pode pegar tanto da transação do registro do seu banco de dados, como do próprio Mercado Pago. Eu vou pegar o registro do meu próprio banco de dados para poder fazer essa transação, tá? Então, aqui na tabela Payment, a gente tem a coluna valor. Eu vou passar aqui, ó, só vou fazer um float, e aqui eu vou chamar Payment Class, né? Perdão, é classe de usuário. Classe de usuário. add balance, ok? Então ele vai chamar essa função e adicionar o valor para o usuário caso o status for aprovado, beleza? Aqui eu tinha fechado a conexão com localhost 1, eu vou iniciar de novo, tá? Agora eu vou copiar esse link aqui e vou colar aqui dentro do nosso config, né? Que é o novo endereço. Agora feito isso, né? Essa aqui é o URL Notification do SDK, eu já coloquei ela aqui, ó, né? URL Notification SDK. Eu vou vir aqui, ó, no nosso navegador, atualizar aqui, pagamento de R$1. Eu vou apagar todos esses registros que eu tenho até o momento, e eu vou fazer o seguinte: aqui em estrutura, ele já está vindo com um padrão pendente, né? Eu vou colocar pendente 1, só para a gente ver se vai alterar esse status aqui, tá? Se ele tiver pendente, quer dizer que o Mercado Pago conseguiu enviar a notificação pra gente. Então ele, R$1, vai usar por Pix, ele criou, você pode ver que tá 1, né? Ele ainda não enviou notificação, então alguma coisa deu errado, né? Ou ele não conseguiu mandar notificação para essa URL aqui. Deixa eu ver se ela está acessível. Não, tá dando erro, né? Tá dando erro para adicionar o arquivo config.php. Vamos vir aqui então, notification, config.php. Óbvio, eu tenho que sair da pasta para poder acessar ele, beleza? Então eu vou testar novamente, posso fechar isso aqui, eu vou voltar, eu vou clicar, se eu vir aqui, vou apagar isso aqui e vou testar de novo para ver. Ele adicionou, o status está pendente 1 e mudou para pendente.
Então quer dizer que o Mercado Pago conseguiu enviar para a gente o status de pagamento, né? E conseguiu também atualizar aqui para pendente. Então é o seguinte, aqui em usuário, meu saldo tá 0, né? Tá o saldo 0. Eu vou escanear esse QR Code aqui, eu vou pagar. Eu quero ver se ele vai mudar para aprovado e também se meu saldo ele vai atualizar. Então eu vou acessar aqui minha conta, né, pelo meu aplicativo. Aqui continua 0, né, porque o status não foi aprovado. Estou escaneando o QR Code aqui. Deixa eu só conferir aqui se eu coloquei a credencial de produção. Acho que ali foi a credencial de teste e não estava lendo o QR Code. Então eu vou vir aqui em credenciais de produção, eu vou copiar, vou vir aqui no nosso config e vou colocar. Por isso que não foi, tá a credencial de teste aqui, tá? Tentei fazer o pagamento real e não foi por causa disso. Então eu vou voltar aqui também e só vou apagar essa registro aqui, ó, do payment. Eu vou apagar ele, vou vir aqui em adicionar saldo por Pix, tá bom? Agora eu vou sim ler o QR Code, agora ele foi e eu vou ficar aqui, ó, controlando aqui, ó. Ficar atualizando aqui, ó. Eu vou pagar. Vamos ver se ele vai aprovar na hora. Tô pagando, acabei de pagar. Vamos ver se vai atualizar aqui o status. Então mudou para aprovado. Foi automático aí com o nosso link de notificação utilizando o localhost.1. Então eu vou vir aqui em user, ver se adicionou saldo, né? Pode ver que ele adicionou R$1. Então tá funcionando o nosso status de pagamento aqui por esse link do localhost.1. Ele vai funcionar para todos os métodos que eu ensinei ali. Eu vou encerrar aqui o nosso localhost 1 e o seguinte, eu vou passar esse notification URL aqui para todos os métodos ali, né? Que vai ser por aqui, ó, o notification aqui, quer dizer, pelo card, né? Não, pelo preference. Só no preference que a gente usa, né? Então no preference a gente usa isso aqui, ó, notification URL _ SDK, beleza? No card a gente está usando a preferência que a gente está criando aqui, então não precisa adicionar lá. E aqui a gente cria uma nova URL de notificação. Ele só vai ficar dentro de API ao invés de SDK. Então dentro de API, agora vai ser o novo modo de integrar, né? Que é aqui, ó, eu vou criar aqui o notification.php. Eu vou copiar o que está aqui, ó, do SDK, eu vou colar aqui dentro, tá? Eu posso fechar já o SDK, posso fechar os outros arquivos e aqui a gente vai fazer a notificação, né, receber a notificação e ao invés de usar a SDK, a gente vai buscar o pagamento utilizando um curly. Então aqui eu vou apagar, eu vou também apagar a biblioteca, eu não vou utilizar, aqui eu também vou apagar e assim vai ficar por enquanto. E aqui eu verifico também e aqui ao invés de usar esse payment client get aqui, eu vou utilizar outra coisa. Eu vou apagar isso aqui. A gente vai vir aqui na documentação do Mercado Pago, que é mercadopago.com.br/developers. A gente vem em documentação, quer dizer, API referência de API, pagamentos, buscar em pagamentos. Na verdade é obter pagamento. Então aqui, né, a gente vai abrir de novo o nosso Postman. Eu vou copiar esse curly aqui. Aqui dentro do Postman eu vou acessar meu workspace e eu vou importar esse curly aqui, ó. Então aqui eu só vou vir aqui, ó, copiar o PHP dele e colar aqui, ó. Então aqui ele faz o curly, só que a gente tem que passar aqui o ID aqui, ó. A gente concatena e passa o ID. E aqui no SSToken a gente passa o nosso SSToken. Agora sim a gente tem o nosso pagamento aqui, ó. A gente cria essa variável chamada payment recebendo de um JSON decode do nosso response aqui, ó. Então o restante das coisas fica exatamente igual, só que agora a gente está buscando o pagamento pela API ao invés do SDK. Bom, eu poderia testar, né? Mas eu acho que não tem necessidade, porque isso aqui vai funcionar. A gente só mudou aqui a SDK, em vez da SDK a gente está usando diretamente na API, né? Então ele vai funcionar e vai executar tudo, né? Porque a gente testou utilizando a SDK e o código basicamente é igual, só muda essa questão aqui.